crescimento, vamos seguir na linha de ações ainda. Ações que podem se valorizar, que estão atrativas no momento, mas pensando no curto, médio prazo. Claro, pode se estender ao longo prazo se vocês quiserem comentar. Quais ações vocês acreditam que estão com potencial interessante? É, o Brasil ele não é um país de forte crescimento já faz algum tempo. Então, para uma empresa crescer no Brasil, ou ela está em algum segmento específico que tem alguma força que faça crescer mais do que a média do PIB, ou ela está ganhando participação de mercado de maneira relevante. Hoje, o setor que eu vejo que tem um crescimento muito acima da média do PIB é o setor do agronegócio, que o Vitor já citou em algumas empresas, e eu concordo com ele nessas empresas. E um cuidado que os investidores têm que ter é que, apesar de eu acreditar que o agronegócio vai continuar crescendo, daí eu posso falar o porquê que eu acho que vai continuar crescendo, o lucro não fica distribuído de maneira igualitária ao longo da cadeia. Alguns negócios, eles empossam mais lucro do que outros. Por exemplo, eu não gosto de investir no segmento de distribuição de insumos, né? Ali é uma cadeia muito alavancada, as margens são baixíssimas, é o varejo do agro. É um segmento mais arriscado. Eu preferiria estar depois, quem sabe comprar fazendas, ou antes na questão da fabricação desses insumos. Então, eu prefiro investir nessas pontas da cadeia, ao invés de investir no varejo do agronegócio. Uma coisa legal do agronegócio é que ele é muito voltado para o mercado externo. Então, essas agitações que existem no Brasil impactam muito pouco o agro brasileiro, em alguns casos até ajuda, porque se o dólar sobe, a competitividade do Brasil ela melhora. Então, isso é algo que é importante para o investidor lembrar na hora de fazer a diversificação da sua carteira, porque muitas vezes o cara tem banco, tem elétrica e tal, mas na hora que você compra uma empresa do agro, você está investindo mais na China do que no Brasil, mais na Índia do que no Brasil. Isso eu vejo pouca gente falar, mas a exportação de soja do Brasil é mais de 50% para a China, né? Então, uma empresa de soja, ela para mim é uma empresa chinesa com sede no Brasil. Tem um crescimento muito mais voltado para o mercado asiático e, quem sabe, aí o africano ao longo do tempo, do que o Brasil. Porque o Brasil, a população já não cresce mais tanto, a renda também não cresce mais tanto. Então, o agro voltado para o Brasil, ele não tem um crescimento tão grande. Agora, o mercado internacional vai continuar crescendo. E por quê? Primeiro, a urbanização da Ásia, né? As pessoas tendo mais renda vão consumir mais proteína. A definição assim de classe média é o cidadão que consegue comer 200 gramas de proteína, um frango, um pedaço de bife. E isso vai muita soja, vai muito grão, né? Para produzir 1 quilo de frango, vai 3, 4 quilos de grãos. Então, da onde que vai vir esse grão? O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem pastagens degradadas que daria para aumentar a produção. Então, primeiro vai vir essa demanda da Ásia de urbanização, maior renda na Ásia e, quem sabe, da África, que tem bastante gente e ali ainda é miserável. Então, o primeiro dólar a mais vai quase que todo para alimentação. O cidadão americano, o cidadão europeu, o camarada que já tem uma renda mais alta, quando ele ganha $1 a mais, ele destina geralmente ao lazer, Sim. a comprar uma casa maior, etc. Não vai muito para alimentação. As necessidades de alimentação Já estão garantidas. garantidas. Agora, a gente vive num mundo que ainda tem muita pobreza, né? E essa massa de gente que não tem renda, o primeiro dólar a mais do cidadão africano que ganha $1.000 por ano, na hora que ele dobra, vai para $2.000, ele vai parar de comer o que ele come e passar a comer uma proteína. Então, tem essa demanda de alimentos e tem uma outra demanda, que é a demanda de biocombustíveis, né? Nos Estados Unidos, na Europa, estão aumentando o percentual de combustíveis renováveis na fórmula. Coisa que o Brasil já faz 30, 40 anos. Lá na Europa e nos Estados Unidos estão começando a fazer, na aviação, no diesel. Então, isso aí vai aumentar a demanda por combustíveis que vêm muitas vezes dos grãos, né? Tem etanol de milho, tem diesel feito de grão de soja. Então,
vai ter essa demanda de alimentos e a demanda de biocombustíveis. E por que o Brasil ele consegue, do lado da oferta, ser um dos que mais vai crescer? Porque a gente ainda tem muita produtividade para botar nas fazendas brasileiras, que são produtivas por conta dos equipamentos e das sementes, mas a gente ainda não fez o que eu chamo de capex do agro, que é investimento em irrigação, investimento em armazenagem. O Brasil perdeu, ano passado, 40 bilhões de reais por falta de armazenagem. É um dinheiro que ninguém ganhou. Assim, o produtor foi lá, tomou um risco, produziu e daí perdeu porque não tinha capacidade de estocagem. Então, o Brasil tem produtividade para adicionar nas fazendas e tem também fazendas que não são utilizadas hoje porque são pastagens degradadas. Então, dá para botar produtividade nessas fazendas que não estão sendo utilizadas também. Mas qual seria a empresa, no caso? Eu acho que essas duas empresas que o Vitor falou, eu gosto bastante. São empresas que estão mais para a parte de insumos, né? Eu gosto de outras duas empresas que eu não falei. Aliás, posso falar uma terceira empresa aqui. Eu gosto da Brasil Agro, né? Quando você falou de comprar fazendas, eu imaginei que você ia falar Brasil Agro. Ela tem eu diria que ela é quase que a incorporadora do agro, né? Assim, a Cyrela do agro. Inclusive, a Cyrela foi sócia lá atrás. Qual que é o business dela? Ela é comprar uma fazenda um pouco produtiva, fazer os investimentos necessários e vender. Não é carregar o ativo. Óbvio que ela carrega até encontrar um comprador. E paga bons dividendos, né, Thiago? Se pegar aí os últimos anos, ela vem pagando dividendos altos, né, Sim, a Brasil Agro. Por conta dessas vendas. Não são é um dividendo que o pessoal tem que tomar cuidado. Recorrente. Que é pontual, né? Não, pode até ser que seja recorrente, mas é provável que tenha algum componente de volatilidade aí. Por quê? Porque ela está pagando esses dividendos fruto de venda de fazendas. É o business dela vender fazendas. Só que, às vezes... ela não vende ela não vende, sei lá, uma fazenda de 300 milhões por ano. Sim. Ela vendeu uma de 700, ela vai passar 2 anos sem vender, ela tem essa volatilidade Se de pegar resultado. a média nos últimos 5 anos, a gente vai ter um dividendo legal, né? Sim. Mas não anualmente um dividendo alto, digamos assim. Tem uma certa ciclicalidade, porque às vezes estão pagando bem nas fazendas, às vezes não estão, então ela segura. Mas é uma empresa que eu gosto bastante. SLC tem um perfil um pouco diferente da Brasil Agro. Já é uma empresa que tem fazendas e quer segurar por longo prazo. E tem crescido muito a parte de serviços para terceiros, né? O chamado arrendamento. Então, se você tem uma fazenda grande, mas você não quer tocar, a SLC tem se posicionado muito bem no serviço, né? Então, ela faz tudo para você, cuida da sua fazenda. Ela opera, né? Ela opera. E isso é muito bom para o acionista de SLC, porque não vai tanto investimento. A rentabilidade na área de serviços, ela é bem maior, porque não vai muito capex, né? Não precisa comprar a fazenda, você está operando a fazenda de um terceiro. Então, eu acho que essa é outra empresa muito interessante. E uma terceira empresa aqui, a Kepler Weber, que produz os silos, né? Que tem uma escassez enorme no Brasil. É um negócio que é difícil de importar. Então, a questão local importa. E silo vai ter uma demanda enorme nos próximos 10 anos. Os concorrentes não são tão grandes, não têm acesso a mercado de capitais de maneira tão pujante quanto a Kepler. Então, essa é uma outra empresa que eu recomendo ficar de olho. E daí é mais uma questão de preço. Assim, daí, acho que essas são 3 empresas que têm um histórico de lucratividade e que estão fora dessa meiuca aqui. A 3tentos tem um pouco disso, mas estão fora dessa meiuca do varejo que... Eu tô fora do varejo do agro. E você, Vitor? Comprar terra agrícola e energia. Vou falar por quê e depois o como. O Thiago falou que as pastagens degradadas vão virando terras de agricultura. A agricultura renda é muito maior do que pecuária, e ainda mais em terra degradada. Só que a gente recebeu um estudo que essa transformação, ela ainda tem uns 14 anos pela frente. E depois vai acabar, né? Não existe a possibilidade de vamos derrubar umas árvores aqui, vamos abrir novas áreas. Esse papo não funciona. Independente se você concorda ou não concorda, o cliente do seu produto não quer que você derrube a árvore. Então a árvore vai ficar em pé. Então, as áreas vão acabar. E vai ter que aumentar
cada vez mais, e a gente tem feito isso com bastante competência, aumentar a produtividade da área que já existe. Então, em algum momento, terra já se valorizou e em algum momento terra vai dar mais uma boa valorizada e investimento direto em terra agrícola para ganho de capital, para crescimento. Eu acho que é uma boa. Para renda não é uma boa, porque o arrendamento, você vai arrendar uma terra, sei lá, 15 sacas de soja por hectare, a terra vale, sei lá, 400, 500 sacas de soja, isso vai dar 2, 3, no máximo 4% ao ano de renda. Então não é um ativo para renda, é um ativo para ganho de capital. Então, por isso, eu acho porque vão acabar, então acho que o valor desse negócio vai subir. E como faz isso? Tem ainda poucos, mas tem fiagros que investem diretamente em terra. Então, tem o Suno Fazendas, né? Tem alguns outros fundos que são para investidor qualificado, e aí o investidor precisa tomar cuidado na hora de escolher o fundo. São poucas opções, mas existem. E 2, energia. Com hidrogênio, o mundo está avançando, né? A gente fala de inteligência artificial, as máquinas precisam de muito mais energia para processamento e tudo mais. Então, o consumo de energia é só para cima, é só crescimento. Então, pode escolher uma boa geradora de energia ou, eventualmente, um fundo que faça desenvolvimento de plantas de energia, que é o Suno Energias Limpas, SNEL. A gente basicamente compra o direito real de superfície por 25, 30 anos, compra placa inversor, conecta na rede e aluga para um consórcio de consumidores que se juntam através desse consórcio para fazer a autoprodução de energia e pagam um aluguel por essa área em função da energia injetada na rede para eles. Então, é um nicho que a regulação vem mudando. Era geração distribuída 0, depois 1, agora 2, depois, enfim, vai 3. E cada vez mais o custo de TUSD, de taxa de utilização do sistema de distribuição, vai subindo. Então, existem ainda alguns pareceres de acesso, algumas permissões para que sejam instaladas essas usinas em condições de TUSD muito baixo, o que dá uma rentabilidade de próximo de 25% ao ano. Esse negócio de 25% ao ano não vai durar para sempre, senão a gente parava de investir em tudo para investir só nisso, né? Isso também tem um capacete, tem um tamanho máximo, porque os pareceres de acesso que foram emitidos até dia 6 de janeiro do ano passado são GD1, dali para frente, de 7 de janeiro para frente, já são GD2. Então, assim, enquanto existirem pareceres de acesso e são cada vez mais raros, vai ter oportunidade de investir essa taxa de 25% ao ano. Depois vai cair para 18%, depois, enfim, 14%, etc. Então, o momento de investir em energia, eu investiria em energia não só comprando uma distribuidora com a planta madura, mas um veículo que está fazendo desenvolvimento e tem um retorno potencial ali para os próximos 25 anos muito alto. Então, terra e energia para crescimento são essas minhas duas opções. Você falou de geradora de energia, por exemplo, uma... Eletrobras, Equatorial, mas Engie. Mas aí preço, lucro, preço, aí são questões de preço, né? São muito boas, mas tem que tomar cuidado para não pagar caro numa Taesa, por exemplo, que é uma excelente empresa, só que se você comprar muito caro, o investimento não fica excelente, apesar de ela ser uma excelente empresa. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.